a relação entre direito interno e direito internacional. Luciane Klein Vieira e Luiz Renato Vedovato. PUC. Revista de la Secretaria del Tribunal Permanente de Revisão. Resumo. A relação entre direito interno e direito internacional, efetivada por decisões judiciais, é um tema recorrente tanto do direito internacional dos direitos humanos quanto do direito constitucional. O presente artigo tem como finalidade retratar as interações entre o direito interno e o direito internacional, com ênfase no caso brasileiro, levando em consideração as normas internas e a prática judicial. Para tanto, será utilizado o método dogmático, que envolve a análise das normas relativas ao tema no cenário internacional e interno, com perspectiva empírica, tendo em vista a análise de casos em que a questão foi levantada. Neste tocante, será dada especial ênfase à temática do bloco de constitucionalidade e a sua ampliação derivada da inclusão dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Introdução. Um tratamento estritamente teórico da relação entre o direito internacional e o direito interno tem aumentado a sua importância prática, especialmente pelo fato de que essa relação é cada vez mais identificável na teoria, tendo em vista as inúmeras diferenças entre os vários ordenamentos jurídicos. Em outras palavras, dificilmente um Estado segue à risca uma das teorias que tentam explicar essa relação e acaba por criar uma forma específica para construir o diálogo entre direito interno e internacional. Embora o direito internacional esteja se desenvolvendo num ritmo sem precedentes nas últimas décadas e o direito constitucional tenha perdido o seu espaço, como afirmado por Marcelo Neves, é fato que as especificidades de cada país tornam mais árduo o trabalho de se criar uma teoria sobre o tema. O objetivo deste artigo é mais modesto. O que se pretende é lidar com o problema do ponto de vista do direito interno brasileiro, o que exige que sejam analisadas as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Isso não significa dizer que as conclusões dessa Corte são aceitas sem questionamento, o que abre espaço para a crítica pela ótica teórica, principalmente sob a égide do direito comparado. De fato, o debate ainda faz sentido, pois é possível constatar que há uma tensão inerente à ideia de supremacia constitucional, como é entendido por muitos constitucionalistas, e as pretensões de autoridade feita pelo direito internacional. Essa tensão foi, por muito tempo, encoberta pelo fato de que o direito internacional, até recentemente, abrangia apenas um campo relativamente restrito, circunscrito às relações internacionais, tendo sido solidamente fundamentado no consentimento do Estado e, geralmente, as questões relativas à sua interpretação e aplicação eram reservadas aos tribunais internos dos Estados. Porém, hoje, o direito internacional já não se encaixa somente nessa descrição, na medida em que foi adquirindo contornos cada vez mais próximos à relação do Estado com o seu nacional ou com o estrangeiro residente em seu território. Nesta seara, o direito internacional ampliou o seu escopo, afrouxou a sua ligação com o consentimento do Estado e reforçou os mecanismos de adjudicação e de aplicação obrigatória. Não é surpreendente que uma das questões mais prementes de direito constitucional contemporâneo seja a forma de pensar a relação entre a Constituição Nacional e o direito internacional. Esse é o ponto que analisaremos no presente artigo, fazendo especial referência aos tratados de direitos humanos
e a sua inserção no bloco de constitucionalidade. 2. As teorias sobre a relação entre direito interno e internacional. Nas primeiras décadas do século XX, os debates entre os juristas que pensavam sobre a relação entre o direito nacional e internacional se focavam em saber se o mundo exibia estrutura monista ou dualista. Sob uma concepção monista do mundo, o direito internacional e o direito nacional constituem uma ordem jurídica verticalmente integrada, em que o direito internacional é colocado num patamar superior. Vale dizer aqui, como será analisado mais adiante, que há variações entendidas como correntes monistas. Todavia, as bases teóricas do monismo ficam comprometidas naquelas situações em que o direito interno é colocado em posição hierárquica superior ao direito internacional, pois, em ocorrendo o conflito, ressurgem dois ordenamentos jurídicos, o interno e o internacional, que contém o tratado que, apesar da decisão interna vinculada à hierarquia, ainda vincula o Estado. Por outro lado, os dualistas defendem a possibilidade conceitual, a realidade histórica e a condução normativa de uma concepção não monista do mundo jurídico. Sob uma concepção dualista, há diferentes sistemas jurídicos no mundo em nível nacional e internacional, que interagem uns com os outros com base nas normas internas de cada sistema jurídico. No entanto, no período inicial do século XX, o debate era simplificado por conta de haver, como dito anteriormente, um direito internacional quase totalmente situado em um campo específico, que não se chocava com o direito nacional. Assim, o avanço do direito internacional fez com que os choques normativos se tornassem cada vez mais comuns, fazendo surgir a necessidade de se debater tal relacionamento, pois dificilmente há área do direito que não seja regulada por normas internacionais. Nesse cenário, a interação entre as normas internacionais e as normas internas dos Estados é constantemente discutida na doutrina e na jurisprudência. Assim, é necessário lembrar-se dos conflitos entre tratados e normas internas, como é o caso da prisão do depositário infiel, que é permitida pelo texto do artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, e proibida pelo artigo 7º, 7 do Pacto de São José da Costa Rica, tratado internacional do qual o Brasil faz parte, o que foi superado apenas após o julgamento do RE 466.343-SP, em que se definiu como será visto a hierarquia supralegal dos tratados de direitos humanos. Por sua vez, o dualismo separa dois ordenamentos jurídicos e defende não haver tal interação, sendo necessária a internalização da norma via de regra do tratado para que possa ser aplicada internamente, enquanto que, para o monismo, há um ordenamento jurídico único, do qual fazem parte as normas internas e as normas internacionais. Nesse caso, como o tratado é a novidade, há que se identificar a hierarquia do tratado internacional. Concretamente, com a publicação em 1920 da obra de Karl-Heinrich Trippel, construída no curso da Academia de Haia em 1899, sobre as relações entre o direito internacional e o direito interno, iniciou-se uma discussão doutrinária sobre a temática. Em sua obra, Trippel defende o dualismo e, para isso, parte de duas premissas básicas. Em primeiro lugar, diz que os dois ordenamentos nascem de fontes distintas. Em segundo lugar, para ele, o direito internacional regula relações diversas daquelas disciplinadas pelo direito interno, o que atualmente já não se sustenta. Os partidários do dualismo, dessa forma, pregam que não pode haver nenhum tipo de conflito entre normas internas e normas internacionais, pois elas estão em ordenamentos distintos e incomunicáveis.
Assim, tais normas não teriam o mesmo objeto e não se prestariam a regular as mesmas relações sociais. Em nenhum momento, no entanto, os dualistas pregavam a incoerência na atitude dos Estados, pois o não cumprimento de um tratado internacional continuava levando à responsabilização do Estado no cenário internacional. Valendo lembrar que tal teoria dava munição para o argumento que sustentava a incoerência. Segundo a teoria dualista, para que as normas veiculadas em um tratado internacional possam ser aplicadas internamente, é necessário que se faça a sua veiculação por meio de instrumento interno, como, por exemplo, lei ordinária, decreto, resolução e etc. As normas do tratado, para o dualismo puro, portanto, devem enfrentar novo processo legislativo, já que necessitam de um ato normativo de transposição, internalização ou incorporação. Como não há possibilidade de conflito entre norma interna e norma internacional, para a teoria dualista não há que se falar em hierarquia do tratado na ordem interna. A hierarquia será a do instrumento normativo pelo qual for veiculado. Por sua vez, os monistas, encabeçados por Kelsen, defendem que a unidade do sistema deve ser resguardada. Neste sentido, conforme Nguyen Co Dee e Patrick Daller e Alan Pelé, a teoria monista sustenta que o direito internacional se aplica diretamente na ordem jurídica dos Estados, porque suas relações são relações de interpenetração, tornadas possíveis por pertencerem a um sistema único baseado na identidade dos sujeitos, os indivíduos, e das fontes do direito, um fundamento objetivo e não processos que põem em execução a vontade dos Estados. No entanto, é importante ressaltar que não é totalmente correta tal afirmação, pois podem existir casos em que a aplicabilidade direta, como acima destacado, seja impossível, como bem argumenta o professor Thomas Burgenthal. O que deve ser levado em conta é a qualidade de auto-aplicabilidade do tratado internacional, não importando, para tanto, o fato do país ser ou não monista. Se um tratado é ou não auto-executável, self-executing, é uma questão de direito internacional. O direito interno determinará se o tratado cria direitos que podem ser invocados nos tribunais internos diretamente, o que se destina exclusivamente aos países monistas. Há ainda os que defendem que nos países monistas há a necessidade de se analisar a hierarquia do tratado internacional. Porém, mais uma vez, destaca-se que o monismo só existe no caso de supremacia do direito internacional. Nos demais casos, as duas ordens jurídicas surgirão toda vez que o direito internacional estiver em patamar hierárquico inferior. Não obstante, para os que defendem que mesmo assim há monismo, há três correntes a serem analisadas. Primeiro, supremacia do direito internacional, depois, supremacia do direito interno e supremacia constitucional. Para os que entendem haver monismo, o que pode ser chamado de monismo ampliado, em todas as hipóteses acima, o ordenamento interno do país monista permitiria o conflito entre norma interna e norma internacional. Portanto, seria ele apto para solucionar tal pendência. Destaca-se que não se vê amparo possível nesse ponto de vista, especialmente quando, como acima dito, houver conflito solucionado pela aplicação da norma interna. Há ainda autores que dizem superadas as discussões entre monistas e dualistas, tendo aparecido teorias conciliadoras, entre as quais se destacam as chamadas doutrinas coordenadoras. No entanto, tais doutrinas podem ser vistas como ramos dentro da teoria monista, como um possível monismo ampliado, apesar de não pregarem a supremacia constante do direito internacional em relação ao direito interno.
Ainda segundo André de Carvalho Ramos, a força expansiva do direito internacional, dos direitos humanos em conjunto com seu inesgotável fôlego normativo, levam-no ao centro do debate sobre a pluralidade das ordens jurídicas, sendo farta fonte para a doutrina sobre a questão. Deixando claro que isso não foi suficiente para permitir a construção de um conjunto normativo para solucionar os conflitos resultantes das interações entre tais ordens. A solução brasileira. A pergunta central, então, a ser respondida é: como o ordenamento jurídico brasileiro encara as normas internacionais, especialmente as normas de direitos humanos? Logo, o ponto fulcral é definir qual a hierarquia delas no ordenamento jurídico interno depois de incorporadas. Como anteriormente exposto, o debate entre monistas e dualistas é de suma importância para se compreender exatamente o procedimento para sua revogação, podendo-se, em última análise, até mesmo dizer-se que, nos países monistas, a desvinculação do país de um tratado internacional é pressuposto para que a norma dele, proveniente, seja revogada. Invariavelmente, entra em discussão a possibilidade de violação da soberania do Estado, quando se levanta a hipótese de prevalência do tratado sobre a Constituição. Mas deve-se ter presente que o direito internacional tem como principal característica o consentimento, ou seja, nenhum país se vincula, em tese, a um tratado se assim não desejar. Além disso, especificamente no que diz respeito aos direitos fundamentais, a sua internacionalização pode evitar exageros totalitários ou pressões econômicas internas. Realmente, a internacionalização da proteção dos direitos fundamentais traz benefícios incomensuráveis aos indivíduos, criando mais uma fonte de proteção contra atos ou, como no presente caso, omissões do Estado, além de trazer à tona a sua força contramajoritária, que permite abafar os excessos eventualmente cometidos por grupos dominantes. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que é o que soa mais forte nesse tema, deve ter uma posição de destaque, não isenta de críticas, cabendo, para tanto, uma pequena avaliação histórica. O STF definiu no passado que o Tratado Internacional assumia a hierarquia de lei ordinária federal, sendo válida a regra de que lei posterior revoga a lei anterior. Foi o decidido, na década de 70 do século XX, no recurso extraordinário RE número 80.004. Pelo decidido, nesse julgado, é possível que um tratado deixe de ser aplicado quando colida com uma lei ordinária que lhe seja posterior. No entanto, como ensina Carl Engels, há a necessidade de se entender as mudanças mundiais e nacionais antes de apenas aplicar o direito do mesmo modo que é aplicado no âmbito interno, devendo-se abrir caminho, pois constitui um privilégio quase exclusivo da ciência jurídica, entre as outras ciências da cultura, o fato de ela não abrir caminho ao lado ou atrás do direito, mas, antes, poder afeiçoar o direito mesmo e a vida que nele e sob a sua égide decorre. Dessa forma, o STF também avançou, trazendo relevantes novos posicionamentos. Nesta diapasão, em 2008, o STF deu destaque especial aos tratados de direitos humanos, alcançando-os ao patamar de normas supralegais, ou seja, na posição intermediária entre a Constituição e as leis federais. De fato, no julgamento do recurso extraordinário 466-343-1 SP, o ministro Gilmar Mendes votou no sentido de que o status normativo supralegal
dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação. Destaca-se que ainda se está no campo dualista, pois, caso um tratado de direitos humanos seja contrário à Constituição Federal, ainda será possível declarar-se a inconstitucionalidade dele. Caso isso aconteça, o Brasil continuará vinculado na ordem internacional, mas o tratado não poderá ser aplicado internamente, o que faz nascer o cenário de dois ordenamentos jurídicos distintos, base para a teoria dualista e para o sistema de incoerências. Celso Laffer, apesar de se referir apenas aos tratados anteriores à Constituição de 88, defende que, com efeito, entendo que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à Constituição de 1988, aos quais o Brasil aderiu e que foram validamente promulgados, inserindo-se na ordem jurídica interna, têm a hierarquia de normas constitucionais, pois foram, como tais, formalmente recepcionadas pelo parágrafo 2º do artigo 5º, não só pela referência nele contida aos tratados, como também pelo dispositivo que afirma que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados. Vai além o ministro Celso de Mello, reconhecendo, em voto proferido no HC 87.585-8-TO, hierarquia materialmente constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil se vinculou. Após muita reflexão sobre esse tema, e não obstante anteriores julgamentos desta Corte de que participei como relator, RTJ 174-463-465-RTJ 179-493-496, inclino-me a acolher essa orientação, que atribui natureza constitucional às convenções internacionais de direitos humanos, reconhecendo para efeito de outorga dessa especial qualificação jurídica, tal como observa Celso Laffer, a existência de 3 distintas situações concernentes a referidos tratados internacionais. O Pleno do STF seguiu a posição do ministro Gilmar Mendes, segundo o qual os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito simples, antes ou depois da Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, possuem hierarquia supralegal, enquanto que os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito congressual especial do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, teriam hierarquia de emendas à Constituição. Os demais tratados continuariam a seguir a decisão do RE 80.004, que os coloca como equivalentes a leis federais, dando-lhes, portanto, paridade hierárquica. Sobre esse tema, há que se dizer que, no recurso extraordinário 460.320, Paraná, o tema voltará a ser analisado pelo STF, havendo voto já proferido pelo ministro Gilmar Mendes. O processo foi objeto do pedido de vista do ministro Dias Toffoli, encontrando-se na atualidade com o seu julgamento adiado por pedido do ministro referido desde 30 de setembro de 2014. Assim, atualmente, a posição do STF é a de que o ordenamento jurídico brasileiro é dualista moderado, pois, apesar de existir 2 ordenamentos, há a necessidade de incorporação do tratado, que é feita por meio de decreto presidencial, conforme decidido no agravo regimental em carta rogatória, número 8279-4 Argentina, no qual ficou plasmado ser fundamental o decreto presidencial para que a norma internacional passe a pertencer ao ordenamento jurídico brasileiro.
Portanto, na visão dualista da Corte Suprema, os tratados em geral serão equivalentes a leis federais, enquanto que os tratados de direitos humanos podem ser supralegais ou equivalentes a emendas à Constituição conforme o caso. Outra exceção é aplicada para os tratados internacionais de direito tributário, que, por força do artigo 98 do Código Tributário Nacional, têm hierarquia supralegal, havendo sido este dispositivo recepcionado pelo Superior Tribunal de Justiça. RESP 21989 SP 1992/0010752-4. No entanto, deve ser ressaltado, como já exposto por André de Carvalho Ramos, que o diálogo das cortes é mais importante que o debate sobre a hierarquia das normas, pois dessa forma não se ignoram os intérpretes internacionais. De fato, o direito internacional tem avançado e, por conta disso, ocupado nos últimos tempos espaços que antes eram claramente destinados ao contingente normativo interno. É o que se pode empiricamente constatar ao se analisar qualquer ramo específico do direito, que inevitavelmente contará com normas internacionais, pois o direito internacional se expande de forma constante, porém com intensidade variável, o que se consubstancia em diferenças no tocante à implementação das normas. De fato, tal expansão não é acompanhada de uma homogeneidade no que se refere à aplicação do direito internacional. Em outras palavras, por mais que se possa constatar que os vários aspectos da vida do indivíduo e da atuação do Estado estejam passando por normatização internacional, a imperatividade desses dispositivos não é uniforme, alcançando maior efetividade em áreas ligadas ao comércio internacional e às normas de jus cogens, passando por sensível diminuição em áreas como proteção ambiental e certos aspectos de direitos humanos. Segundo Shaw, com o avanço das tecnologias, especialmente de comunicações, a soberania foi profundamente alterada, por conta da interdependência entre os Estados, o que, aliada à organização cerrada da sociedade comercial e política contemporânea em nível internacional, leva a que todos os atos dos Estados, mesmo internos, tenham reflexos nas relações internacionais e nas decisões internas de outros Estados. O direito administrativo, assim, não ficou imune ao direito internacional. De fato, muitos são os tratados internacionais que exigem regulamentação posterior, o que se faz por meio das conferências das partes, em claro exercício do poder regulamentar, que permite criar normas vinculantes às nações envolvidas. O direito, assim, deve se alterar para enfrentar as mudanças da realidade, como explicitado por José Eduardo Faria. Desde o advento da transnacionalização dos mercados de insumos, produção, capitais, finanças e consumo, que, em pouco mais de uma década, transformou radicalmente as estruturas de dominação política e de apropriação de recursos, subverteu as noções de tempo e espaço, derrubou barreiras geográficas, reduziu as fronteiras burocráticas e jurídicas entre nações, revolucionou os sistemas de produção, modificou estruturalmente as relações trabalhistas, tornou os investimentos em ciência, tecnologia e informação em fatores privilegiados de produtividade e competitividade, criou formas de poder e influências novas e autônomas, e, por fim, multiplicou de modo exponencial e em escala planetária os fluxos de ideias, conhecimento, bens, serviços, valores culturais e problemas sociais. O pensamento jurídico parece encontrar-se numa situação análoga àquela em que se achava o pensamento econômico no término dos tumultuados anos 20. Ou seja, frente ao desafio de encontrar alternativas para a exaustão paradigmática de seus principais modelos teóricos e analíticos,
tal a intensidade do impacto gerado por toda essa transformação em seu esquema conceitual, em seus pressupostos epistemológicos, em seus métodos e em seus procedimentos. Com o crescimento das organizações internacionais e dos tratados, especialmente daqueles que exigem regulamentação posterior, o direito administrativo ultrapassa as fronteiras do Estado e passa a ser influenciado pelo direito internacional na mesma medida. Apesar do avanço doutrinário, os tribunais brasileiros ainda citam pouco decisões de tribunais internacionais, o que deve ser o próximo passo no debate da pluralidade das ordens jurídicas. Do mesmo modo, muitas vezes, como se verificou no caso da guerrilha do Araguaia, decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 24 de novembro de 2010, o Brasil sequer se preocupa em cumprir com as decisões provenientes de cortes internacionais às quais se submete a jurisdição. 4. Os Tratados de Direitos Humanos e o Bloco de Constitucionalidade. O sistema de direito interno de um país está pautado na supremacia da Constituição Federal, norma que ocupa o ápice da pirâmide keynesiana. Deste modo, todas as normas que não forem de origem constitucional devem ser compatíveis com a Carta Magna, formal e materialmente, para que possam ser declaradas constitucionais, e assim conviverem harmonicamente no ordenamento jurídico, depois de haverem passado pelo controle de constitucionalidade. Em outras palavras, a Constituição é o fundamento de validade das disposições legais inferiores ou subsequentes. Não obstante, neste sistema, não somente o texto da Constituição, no caso do direito brasileiro, pode servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade. A Constituição de 1988 vai muito além disso, ao autorizar de forma expressa que normas que estejam fora do seu corpo também possam ser consideradas constitucionais. Neste sentido, adverte-se que já é uma realidade insofismável que as normas constitucionais não estão restritas aos artigos, parágrafos e alíneas integrantes da Constituição Federal de 1988. Assim, decorre a ideia do bloco de constitucionalidade, o que corresponde ao conjunto de todas as normas e textos com patamar constitucional, ainda que não constantes na Constituição codificada. Deste modo, surge o conceito de bloco de constitucionalidade amplo e restrito, entendendo-se pelo primeiro aquele conjunto de atos normativos e princípios expressos ou implícitos que são considerados constitucionais, ainda que não integrem o texto formal da Constituição, ao passo que o segundo se refere estritamente ao texto escrito da Carta Magna. De fato, o artigo 5º, parágrafo 2º do texto constitucional, ao declarar que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, reconhece explicitamente o conceito de bloco de constitucionalidade amplo. Em outras palavras, os tratados de direitos humanos passam a integrar o bloco de constitucionalidade antes referido, uma inovação trazida pela Constituição Cidadã. Nesta esteira, conforme adverte a doutrina, ao prescrever que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros direitos decorrentes dos tratados internacionais, a contrário senso, a Carta de 1988 está a incluir no catálogo de direitos constitucionalmente protegidos os direitos enunciados nos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Esse processo de inclusão implica a incorporação pelo texto constitucional de tais direitos.
Ao efetuar a incorporação, a Carta atribui aos direitos internacionais uma natureza especial e diferenciada, qual seja a natureza de norma constitucional. Os direitos enunciados nos Tratados de Direitos Humanos, de que o Brasil é parte, integram, portanto, o elenco dos direitos constitucionalmente consagrados. Essa conclusão advém ainda de interpretação sistemática e teleológica do texto, especialmente em face da força expansiva dos valores da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais, como parâmetros axiológicos a orientar a compreensão do fenômeno constitucional. No mesmo sentido, Antônio Augusto Cansado Trindade sustenta que o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição de 88 acrescentou direitos e garantias expressos em tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ao elenco de direitos constitucionalmente consagrados, o que denota ser alentador que as conquistas do direito internacional em favor da proteção ao ser humano venham a projetar-se no direito constitucional, enriquecendo-o e demonstrando que a busca de proteção cada vez mais eficaz da pessoa humana encontra guarida nas raízes do pensamento tanto internacionalista quanto constitucionalista. Sem embargo, é necessário esclarecer que não somente os tratados de direitos humanos que passaram pelo rito rígido determinado pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, integram este bloco. Claro está, e aqui não se encontram maiores dificuldades, que por terem sido aprovados no Congresso Nacional por 3/5 dos votos dos respectivos membros em 2 turnos de votação em cada casa legislativa, adquirem hierarquia constitucional, razão pela qual devem ser observados quando da análise da compatibilidade de normas infraconstitucionais com os preceitos nele estabelecidos, já que servem de parâmetro de constitucionalidade. A questão adquire especial relevo com relação aos tratados de direitos humanos aprovados no Congresso Nacional antes da Emenda Constitucional número 45 de 2004, ou seja, com relação àqueles textos internacionais que foram aprovados pelo Congresso Nacional em um turno de votação em cada casa legislativa com maioria absoluta e não maioria qualificada, e ainda que o STF, por maioria, entenda que esses tratados, por terem hierarquia supralegal e infraconstitucional, recurso extraordinário número 349.703 RS, não integram o bloco de constitucionalidade, adotando uma postura por demais formalista. Somos da opinião de que estes tratados de direitos humanos, em razão da matéria, integram o bloco referido, independentemente de terem sido ou não aprovados pelo rito rígido introduzido pela emenda mencionada. Neste sentido, sustentando que os tratados de direitos humanos anteriores à emenda constitucional referida são materialmente constitucionais, Flávia Piovesan destaca que a hierarquia constitucional já se extrai de interpretação conferida ao próprio artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição de 88. Vale dizer, seria mais adequado que a redação do aludido parágrafo 3º do artigo 5º endossasse a hierarquia formalmente constitucional de todos os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ratificados, afirmando, tal como fez o texto argentino, que os tratados internacionais de proteção de direitos humanos ratificados pelo Estado brasileiro têm hierarquia constitucional. Seguindo a mesma linha de orientação e adicionando um novo elemento ao debate, Celso Laffer destaca que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à Constituição de 88,
aos quais o Brasil aderiu e que foram validamente promulgados, inserindo-se na ordem jurídica interna, têm a hierarquia de normas constitucionais, pois foram, como tais, formalmente recepcionados pelo parágrafo 2º do artigo 5º, não só pela referência nele contida aos tratados, como também pelo dispositivo que afirma que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados. Como corolário lógico desse raciocínio, podemos ainda trazer à colação as disposições constantes dos artigos 1º, inciso 3 e 4º, inciso 2, ambos da Constituição, que prevêem como princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana, bem como a prevalência dos direitos humanos como valores regentes das relações internacionais, respectivamente. Desta feita, a partir do momento no qual a Constituição Federal da República Federativa do Brasil erigiu como norma fundamento a dignidade da pessoa humana no artigo 1º, inciso 3, e de modo expresso asseverou a prevalência dos direitos humanos nas relações externas do Estado brasileiro no artigo 4º, inciso 2, resta clara esta hierarquia de direito na qual os direitos humanos são fator subordinante. Entender que as normas internacionais reconhecidas pelo Brasil sobre direitos humanos são inferiores à Constituição Federal é trair o espírito constitucional que fez questão de tratar da prevalência desses direitos em relação aos demais, além de elencá-los como norma fundamento a partir da dignidade da pessoa humana. Além disso, porque somente a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, internalizados ao ordenamento jurídico pelo Decreto número 6949, de 25 de agosto de 2009, seriam os únicos tratados de direitos humanos com hierarquia constitucional em nosso sistema jurídico? Somente porque seguiram a formalidade instituída pela Emenda Constitucional 45 de 2004? O Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, o Protocolo de San Salvador sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que o complementa, entre tantos outros tratados que estabelecem direitos e garantias ao cidadão, merecem hierarquia infraconstitucional, que os exclui do bloco de constitucionalidade, somente por não terem seguido o rito rígido de aprovação no Congresso Nacional estabelecido pela emenda referida? Estes tratados, aprovados antes de 2004, são menos importantes que a convenção mencionada? Como fica a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana? Parece-nos claro que seguir essa orientação é menoscabar e desprestigiar a relevância dos direitos humanos nas relações internas e internacionais, dando demasiada ênfase a um critério formal em detrimento da questão material do conteúdo a ser tutelado. Daí, tem aqui mais um parágrafo que está em espanhol e seguimos para a conclusão, porque eu não falo espanhol. O avanço do direito internacional, impulsionado pelo aprofundamento das relações internacionais, incentiva o profundo diálogo entre as decisões internas e as diretrizes internacionais. Há cada vez mais temas que envolvem a atuação conjunta de vários Estados, o que leva à internacionalização do direito, que, em síntese, significa a transferência para o direito internacional de temas que antes eram restritos à ordem interna. O judiciário brasileiro se posicionou no sentido de que se adotou no país o sistema dualista, com tratados hierarquicamente posicionados como lei federal, com tratamento especial para os tratados de direitos humanos, muito embora faça uma diferenciação, sob nossa perspectiva incorreta, entre tratados de direitos humanos aprovados
antes e depois da emenda número 45, atribuindo somente àqueles que passaram pela aprovação em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros de cada Casa Legislativa do Congresso Nacional a hierarquia de norma constitucional, autorizando-os a integrar o bloco de constitucionalidade em sentido amplo. Nossa proposta, tendo em vista a necessidade de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana e da irrestrita proteção dos direitos humanos, vai no sentido de que os tratados de direitos humanos aprovados antes da emenda referida igualmente devem ter hierarquia constitucional em razão da matéria abordada, integrando, por consequência, o bloco referido para fins de parâmetro de constitucionalidade. Neste sentido, para finalizar e dar destaque ao diálogo de fontes e de cortes, resgatamos as palavras do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, para quem os tratados de direitos humanos beneficiam diretamente os indivíduos e grupos protegidos. Cobrem relações dos indivíduos frente ao poder público, cuja regulamentação era outrora o apanágio do direito constitucional. E diversas constituições modernas, a seu turno, remetem expressamente aos direitos consagrados nos tratados de direitos humanos, a um tempo revelando nova postura ante a questão clássica da hierarquia normativa dos tratados internacionais vigentes, assim como concedendo um tratamento especial ou diferenciado também no plano do direito interno aos direitos e garantias individuais internacionalmente consagrados. Regendo a mesma gama de relações dos indivíduos ante o Estado, o direito internacional e o direito interno apontam aqui na mesma direção, coincidindo no propósito básico e último de ambos da proteção do ser humano. No entanto, a postura majoritária do STF com relação à hierarquia dos instrumentos internacionais referidos não incentiva os juízes brasileiros a buscarem o diálogo das cortes, para encontrar a interpretação dada pelos tribunais internacionais aos tratados de direitos humanos, de forma a superar a simples análise da hierarquia de fontes. Essa carência permite que se perpetue a situação em que, por mais que se discuta na doutrina a posição hierárquica do tratado e a interação entre a norma interna e internacional, a posição jurisprudencial adotada, por mais progressista que possa ser, é, muitas vezes, inócua, pois não dialoga com os tribunais internacionais, reais intérpretes dos tratados, fazendo surgir a interpretação nacional do tratado, desvinculada dos compromissos que o Estado assumiu na esfera internacional. Bibliografia, aqui na tela.